Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e eu desejo ler os primeiros 8 versículos. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Irmãos, se eu perguntasse nessa manhã para vocês, quais seriam as suas últimas palavras? Sabendo da chegada, sabendo do fim da vida, quais seriam as últimas palavras que você deixaria para a posteridade? O que você falaria? Pergunto isso porque nós temos na história homens que deixaram algumas palavras, deixaram algumas frases no decorrer da história como últimas palavras suas. Por exemplo, o ex-presidente Getúlio Vargas, quando no fim da sua vida, deixou como uma carta de testamento sua a seguinte frase: saio da vida para entrar na história. O grande artista, um dos mais intelectuais, Leonardo da Vinci, diz o seguinte nas suas últimas palavras: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Um cirurgião chamado Joseph Green, ele estava checando o seu pulso quando de repente ele disse: parou. E Karl Marx, que foi aí um filósofo revolucionário socialista, a sua empregada foi questioná-lo dizendo quais serão as suas últimas palavras. Ele disse o seguinte: vá embora, últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. São palavras de homens que ficaram aí gravadas na história. E por que eu digo isso para vocês? Porque nós estamos diante das últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. A segunda carta, dirigida ao seu filho na fé, Timóteo, são as suas últimas palavras escritas. E o John Stott, ele tem um livro chamado Tu, porém. E nesse livro, ele define as últimas palavras do apóstolo Paulo em 4 verbos. Essa carta toda do apóstolo Paulo é definida por 4 verbos. O primeiro, está no capítulo 1, é guarda. Guarda o evangelho. Capítulo 1, verso 14. O segundo é sofre. Sofre pelo evangelho. Capítulo 2, verso 3. A terceira palavra e verbo é permanece no evangelho. Capítulo 3, versos 13 e 14. E a última palavra é prega o evangelho, que é o texto que nós lemos. Então esses 4 verbos compõem a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Sabemos que Paulo estava preso. Ele diz isso no capítulo 1, no verso 8. Está preso em Roma, a sua segunda prisão. E era uma prisão não como a primeira. A primeira prisão ele ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele tinha liberdade de receber as pessoas, ele escreveu as cartas da prisão, mas nessa prisão, agora ele está, como o reverendo Hernandes diz, numa masmorra úmida, fria
insalubre, onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. No caso, o apóstolo Paulo para o martírio. E pelo que parece, quando nós lemos a carta, principalmente os versículos 6 a 8 do capítulo 4, nós vemos que ele já está ciente da sua morte. Parece que a sentença já havia sido decretada, porque ele diz, porque eu, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Então, Paulo escreve essa carta com dois propósitos primários. O primeiro propósito do apóstolo Paulo é que Timóteo venha ver ele. A presença de Timóteo nesse momento é indispensável. No capítulo 4, no verso 9, você que está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Paulo diz, procura vir comigo depressa. Então, Paulo queria que Timóteo estivesse com ele nesse momento. É bem provável que Timóteo estivera também na primeira prisão do apóstolo Paulo junto com ele. Então, Paulo quer que esse momento Timóteo esteja ao seu lado. Por quê? Porque Timóteo foi um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Por 15 anos, Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E muitas vezes sendo enviado para missões especiais, como para a igreja de Tessalônica e a igreja de Corinto. Acompanhar como se desenvolvia a obra do Senhor. Timóteo é aquela pessoa que está em todos os lugares com o apóstolo Paulo e vendo o que o apóstolo Paulo passara em sua caminhada. E é interessante que nessa ideia do apóstolo Paulo, nessa intenção do apóstolo Paulo de Timóteo estar do lado, Paulo também fala para Timóteo, vem, mas não venha sozinho, traga-me Marcos, porque ele é muito importante para mim. Por que é interessante a gente fazer esse destaque para que Timóteo não fosse sozinho? Marcos, irmãos, é o escritor do Evangelho de Marcos, João Marcos, era parente de Barnabé, e nas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo com Barnabé, João Marcos desistiu, não quis, voltou para trás. E quando na segunda viagem Barnabé quer levar João Marcos, há uma desavença entre o apóstolo Paulo e Barnabé, ao ponto deles brigarem e cada um ir para um lado. Então Paulo pega Silas e Barnabé pega João Marcos e cada um vai para um lado. E agora, no fim da sua vida, nos seus últimos momentos, ele diz, traga-me Marcos, porque ele é importante. Como é bonito saber que as pessoas elas podem errar no começo, mas elas também têm a oportunidade de acertar o final. É bonito demais ver essa intenção do apóstolo Paulo. O segundo propósito também que nós vemos nessa carta, que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, é o encorajamento. Paulo está escrevendo de forma pessoal ao seu filho na fé, como ele diz no capítulo 1, nos primeiros versos, filho amado. De forma pessoal, ele está trazendo uma palavra de encorajamento, instrução. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, cuja qual Timóteo era pastor, estava enfrentando problemas de heresias, de abandono da fé, de uma espécie de proto-gnosticismo, estava sendo instaurado no meio da igreja. E Paulo escreve a Timóteo para ajudá-lo e incentivá-lo, e mais do que nunca, encorajá-lo para combater estas heresias. Calvino, comentando esse texto, ele diz que Timóteo era jovem e não possuía ainda suficiente autoridade para refrear os homens cabeçudos que se levantavam contra ele. Então Paulo escreve uma espécie de testamento, orientando e ao mesmo tempo encorajando, que é a palavra exortar, a Timóteo permanecer firme e não desfalecer. É interessante que na sua primeira carta a Timóteo, Paulo já havia avisado que surgiriam homens infiltrados no meio da igreja. E nessa segunda carta agora, Paulo escreve de forma mais urgente,
O texto que nós lemos, ele dá essa conotação de urgência solene da parte do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele está numa espécie de passando o bastão para Timóteo. Entende? Ele compreende que a sua hora é chegada e ele precisa deixar este jovem pastor preparado para as ameaças que estão surgindo no meio da igreja e que surgiriam. Paulo está passando o bastão e fala para que Timóteo deve transmitir com fidelidade o evangelho a homens fiéis. Essa é o propósito, esse é o propósito, a intenção do apóstolo escrever a Timóteo. Ele faz, agora no texto que nós lemos, um apelo urgente à pregação do evangelho. Essa forma que o apóstolo Paulo conduz o texto que nós lemos vai nos mostrar o quanto é urgente, e o quanto foi urgente para Timóteo e o quanto é urgente para nós a pregação do evangelho do Senhor Jesus. E esse apelo do apóstolo Paulo tem algumas condições que o apóstolo Paulo mostra para Timóteo, que ele deve pregar o evangelho. Quais são as condições do apelo do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira condição desse apelo à pregação do evangelho é as testemunhas que Paulo coloca aí para Timóteo. Repare comigo, verso 1 e verso 2. Diz assim: conjuro-te. Ou seja, essa palavra ela traz uma ideia de súplica, de exortação perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Ou seja, a primeira condição desse apelo do apóstolo Paulo a Timóteo são as testemunhas. Paulo está mostrando que Timóteo, ele deve pregar, e quem está diante dele, mais do que os homens, mais do que o público, mais do que a plateia, mais do que as pessoas que ouvirão, as testemunhas dessa pregação, é Deus e Cristo Jesus. Ele inicia a exortação a Timóteo, trazendo essa palavra que eu disse aqui, que significa suplicar, exortar. Ele traz conjuro-te. É uma palavra de teor, de urgência, mas ao mesmo tempo uma palavra solene do apóstolo Paulo. Timóteo deve saber que ele está diante de Deus e de Jesus para pregar a palavra. Deus e Jesus são testemunhas daquilo que ele irá proferir, daquilo que ele irá pregar, das palavras que sairão da sua boca. Em segundo lugar também, diante dessas testemunhas, Paulo diz: olha, você deve pregar, e mais do que pregar, você tem que estar preparado para corrigir, para repreender, para exortar com toda paciência e doutrina. Ou seja, Timóteo, a primeira condição desse apelo urgente que eu estou fazendo a você para pregar o evangelho é você estar ciente que você tem duas testemunhas que estão diante de você: Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e na sua manifestação. Então pregue, Timóteo, pregue a palavra, repreenda, não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa a situação, Timóteo. Pregue a palavra, sabendo que você tem Deus e Jesus Cristo. É interessante como Paulo usa essa expressão, essa exortação, porque nós sabemos, e a palavra diz, que Timóteo, ao que parece, era um jovem tímido. Era um jovem que às vezes as pessoas desacreditavam da sua juventude, da sua mocidade. Mas Paulo, lá no capítulo 1 e no verso 7, ele diz, no verso 6, na verdade, versos 7 e 8, ele diz: por esta razão te admoesto que reavives o dom que há em ti, que foi pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí Paulo diz: não te envergonhes, Timóteo.
Não te envergonhes, porque eu não me envergonho de sofrer estas coisas. Ao que parece, o jovem tímido Timóteo, pastor de uma grande igreja, era tímido, e agora Paulo está dizendo: prega, esteja preparado para ensinar, para corrigir, para repreender. A tarefa de Timóteo era corrigir aqueles que estavam se desviando da verdade e repreender. Ou seja, a palavra aqui, repreender, ela tem uma ideia de censurar energeticamente. Censurar energeticamente, repreender homens que estavam deturpando o Evangelho Santo de Jesus Cristo. Timóteo deveria se levantar e não ter medo, e não se calar, e não ficar amedrontado diante desses homens, esses falsos pregadores, esses falsos profetas, esses falsos mestres que estavam deturpando o Evangelho do Senhor. Ele deveria censurá-los. Ele deveria agir energeticamente para que a palavra do Senhor fosse preservada. Calvino, ainda comentando esse texto, ele diz que o pastor necessita de duas vozes. Uma para juntar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Timóteo, prega a palavra. Não importa o tempo, não importa a situação, repreenda. Combata estes homens que estão deturpando o Evangelho, sabendo que você tem duas testemunhas, que você terá que dar conta do que você está pregando. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo e também para nós. É com essa perspectiva na ação e no poder da palavra de Deus, meus irmãos, que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, somos convocados a pregar a palavra. Somos convocados com essa percepção de que as testemunhas da nossa pregação é Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Nós, irmãos, devemos pregar a palavra de Deus, sabendo que Deus está olhando. Deus é a testemunha. Em um mundo de muitos likes, em um mundo de muitas visualizações, onde as pessoas hoje são muitas vezes caracterizadas pelo tanto de seguidores que têm, pelo tanto de likes que alcançam, pelo tanto de views. Muitos têm pregado a palavra preocupado com o que o outro vai achar. Muitos têm se preocupado com o que a opinião. Paulo está mostrando: Timóteo, você deve pregar a palavra e repreender, não preocupado com o que os outros vão dizer, mas sabendo que Deus e Jesus Cristo são suas testemunhas. Essa é a convocação do apóstolo Paulo para nós, irmãos, como cristãos, no momento em que abrimos a nossa boca para falar do santo evangelho do Senhor. Seja numa pregação, em um culto formal, um culto solene, um culto público como este, ou seja, no nosso dia a dia, quando vamos falar do santo evangelho do Senhor, devemos ter a ideia e a convicção que Deus e Jesus Cristo são nossas testemunhas. Sabendo que é através da mensagem de morte, ressurreição e vida de Jesus Cristo, que convidamos pecadores a se arrependerem. Essa é a mensagem, irmãos. Nós convidamos pecadores a se arrependerem. Esta mensagem de convocação, de arrependimento, definirá o destino eterno de todos os homens. Meus irmãos, toda pregação é uma pregação bíblica, né? Toda pregação bíblica trata de um assunto de vida e morte. Uns ouvirão para as suas condenações, outros ouvirão para a sua salvação. Esteja ciente que Paulo convoca Timóteo a pregar a palavra do Senhor, a pregar o santo evangelho, com essa convicção, sabendo que Deus e Jesus Cristo são testemunha.
A segunda condição que Paulo coloca para Timóteo, neste apelo urgente à pregação do Evangelho, é o cenário. Olha comigo o versículo 3 e versículo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou, como está no original, mitos, a mitologia, a mitos. Paulo está mostrando que a segunda condição deste apelo à pregação urgente da palavra de Deus é o cenário que estava se instaurando sobre a igreja, a qual Timóteo estava pastoreando. Timóteo, muitos não suportarão a sã doutrina, muitos não suportarão a pregação da verdade, muitos não suportarão ouvir a verdade do Senhor. E o que eles farão? Eles juntarão para si mestres segundo seus próprios desejos e cobiças. Eles pagarão, Calvino diz isso, eles pagarão pessoas para falarem aquilo que eles querem ouvir. Paulo já havia dito a Timóteo as características destes homens. Olha comigo o capítulo 3, os 5 primeiros versículos. Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí Paulo diz: foge destes também. Paulo já havia dado as características destes homens que estavam se levantando no meio da igreja. E Paulo diz: foge destes. Foge destes homens que têm juntado para si, destes homens que têm falado coisas que as pessoas querem ouvir. Eles são orgulhosos, eles são amantes de si mesmos, eles estão preocupados com o status, eles estão preocupados com os sentimentos. Foge, Timóteo. É interessante que o verso 5, Paulo diz, do capítulo 4, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, Paulo já havia usado pelo menos 3 vezes essa palavra em 2 Timóteo. Tu, porém, ou seja, mostrando que a atitude de Timóteo é diferente dos homens que haviam se levantado no meio da igreja. Timóteo, a sua atitude deve ser completamente contrária a estes falsos mestres. Você deve agir, Timóteo, com moderação. A sobriedade que Paulo usa aqui é a moderação. É saber estar, se comportar no sentido de não se deixar levar por essas palavras destes mestres, destes homens. Timóteo deveria suportar as aflições, ou seja, haveria combates, haveria palavras vindo contrária à pregação do Evangelho. Você deve cumprir rigorosamente o ministério que lhe foi confiado, Timóteo. Porque não foi um ministério dado por homens, mas foi um ministério dado por Jesus. Ele que te chamou, Timóteo. Ele que te convocou, Ele que te separou. Cumpre cabalmente o teu ministério. Assim, meus irmãos, como no tempo do apóstolo Paulo, nós também vivemos em nossos dias e nos deparamos com pessoas que não suportam a pregação genuína da verdade, do Evangelho, por uma única razão: o Evangelho nos confronta. Nenhum pecador gosta de ser confrontado. Nenhum pecador gosta de ser
confrontado com a palavra da verdade. Uma das primeiras pregações que eu ouvi do pastor Luciano aqui na igreja, ele diz o seguinte: a pregação do evangelho nos desconstrói para depois nos construir. Toda a convicção, tudo aquilo que nós temos de nós mesmos é quebrado com a mensagem do evangelho. Nos nossos dias, meus irmãos, como nós temos visto igrejas, pregadores, pessoas que buscam para si mensagens que agradam os seus desejos, que não confrontam os seus pecados de estimação e que afagam os seus egos. E quando a pregação é confrontadora, muitas vezes saem da igreja dizendo: essa pregação hoje não foi boa. Porque muitas vezes não foram confrontados e não querem abandonar as suas práticas. O teólogo D.A. Carson, ele tem um livro chamado Igreja Emergente. E no seu livro, ele cunha uma palavra para estas pessoas, que é seeker sensitive, o buscador de sentido. Ele traz, a ideia de que a igreja emergente, a igreja que tem dado, entre aspas, certo, a igreja do sucesso hoje em dia é uma igreja que muitas vezes o sermão faz parte da experiência das pessoas. Ou seja, o pregador é mais um motivador que encoraja as pessoas a lutarem a sua semana, enfrentarem a sua semana, os desafios da sua semana. A pregação em muitos lugares não traz mais exortação. Por quê? Porque não querem ferir os sentimentos das pessoas. É só olhar as igrejas, meus irmãos, que mais tem pessoas buscando, cheias, lotadas. Muitas dessas igrejas não se ouve a palavra pecado. Muitas dessas igrejas não se ouve a palavra arrependam-se. Muitas dessas igrejas não se ouve a palavra você tem que se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque o pregador está preocupado em ferir o sentimento das pessoas. O sentimento. Meus irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo: pregue, pregue, pregue a palavra do Senhor. Não olhe para estas pessoas que estão juntando para si mestres segundo os seus desejos. Mas pregue, seja sóbrio, haja com moderação e pregue com paciência e com doutrina. Doutrina, palavra de Deus. É só nós vermos no nosso meio, contexto evangélico brasileiro, o quanto a teologia do coach tem feito sucesso entre as pessoas e nas redes sociais. Por quê? Porque os pregadores, pseudos pregadores, estão preocupados em falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Meu irmão, eu disse aqui semana passada, nós, quando sentamos na cadeira e ouvimos a palavra do Senhor, e quando nós saímos da porta para fora, nós devemos sair bravos, porque o nosso pecado foi confrontado, porque o nosso ego foi confrontado, porque o nosso orgulho foi confrontado, porque o eu foi confrontado pela palavra de Deus. A fim de quê? Por que tudo isso? Porque nós somos confrontados, porque o nosso pecado é confrontado. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos nos transformando à semelhança do Filho de Deus. É para isso que nós somos confrontados. Deus nos livre, meus irmãos, de estarmos ouvindo a palavra de Deus, nos confrontando, nos exortando, nos edificando, e o nosso coração está cauterizado para as palavras do Senhor, ao ponto de Deus está falando: você tem que mudar, você tem que parar com essa prática, você tem que parar com esse pecado de estimação, você tem que parar com essas atitudes, e nós ouvirmos aqui e sairmos por aqui. Mas Deus nos ajude para que quando nós formos confrontados, a palavra do Senhor for pregada, o nosso coração seja quebrado, o Espírito Santo nos confronte, nós sejamos edificados, exortados, restaurados, para que possamos cada dia mais caminhar para se parecer à imagem de Cristo Jesus.
Precisamos de doutrina e não de experiência. Precisamos de piedade nos púlpitos e não espetáculos, a ideia dos espetáculos. Precisamos de conteúdo e não de distração. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Paulo está dizendo: Timóteo, pregue a palavra. Esse é um apelo urgente, porque muitos têm juntado para si pessoas segundo os seus desejos, mas tu, sê sóbrio, cumpre cabalmente o teu ministério. Em último lugar, irmãos, para nós terminarmos, qual é a terceira condição que Paulo traz a Timóteo nesse apelo urgente da pregação? O primeiro é as testemunhas. Timóteo, saiba que o apelo à pregação, esse apelo que eu estou te fazendo, tem diante de ti Deus e Cristo Jesus. Eles são suas testemunhas diante do cumprimento do teu ministério. Segundo, o cenário, Timóteo, está se levantando no meio pessoas que não querem ouvir a sã pregação, a sã palavra, a sã doutrina do Senhor. Pregue mesmo assim, haja com moderação, cumpre cabalmente o teu ministério, faz o trabalho de um evangelista, não desista, pregue. Terceiro lugar, terceira condição que o apóstolo Paulo dá, é o exemplo. Olha o verso 6 a 8, Paulo diz: quanto a mim, esse quanto a mim aqui também pode ser traduzido, né? Essa tradução trouxe quanto a mim, mas de repente na sua Bíblia pode estar a palavra porque eu. Paulo está agora mostrando a condição do exemplo. Estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A terceira condição que Paulo traz desse apelo é o exemplo. Paulo está terminando o seu ministério. O apóstolo dos gentios, o grande pregador, olha para frente e entende que a sua missão está chegando ao fim. Sua vida está sendo derramada como oferta no altar do Senhor. Ele mostra agora para Timóteo que as lutas que Timóteo enfrentava e enfrentaria, Paulo combateu e venceu. Paulo evidencia através da sua vida para Timóteo, fazendo lembrar que o apóstolo combateu o bom combate. Paulo não se acovardou diante das lutas, diante das situações que se opuseram diante dos seus ministérios, e muitas das quais Timóteo estava do seu lado. Timóteo viu Paulo ser açoitado, Timóteo viu Paulo ser preso, Timóteo viu Paulo sofrer necessidade, humilhação, escassez, abundância. Timóteo viu essa carreira do apóstolo Paulo, e ele está dizendo: Timóteo, porque ele traz todo o contexto. Por que Timóteo deve pregar? Ele diz: porque eu já estou chegando no fim da minha vida, estou vendo já o fim nessa terra, mas você tem que combater, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, Timóteo. Paulo faz Timóteo lembrar de todos os momentos que o apóstolo havia vivenciado. Sua expectativa agora, a expectativa do apóstolo Paulo, é encontrar-se com Jesus para receber das mãos dele a coroa da justiça. As palavras do apóstolo Paulo nesse bloco do versículo 6 ao versículo 8 tem consonância com aquilo que o apóstolo já havia dito a Timóteo. Lá na primeira carta, no capítulo 6, se você virar algumas páginas, olha comigo o que Paulo diz a Timóteo. Capítulo 6, Paulo diz para Timóteo, verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, Paulo só está mostrando: eu combati, eu completei, eu guardei a fé, e agora eu vou tomar posse da vida eterna, como ele já havia dito para Timóteo. A vida cristã, meus irmãos, envolve um custo, viu?
A vida cristã envolve um custo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo no capítulo 3, no verso 12, na segunda carta. Há um custo da vida cristã. Nessa missão e apelo urgente, não estamos sozinhos. É isso que o apóstolo está mostrando. Outros homens combateram. Outros homens antes de nós, meus irmãos, enfrentaram lutas, provações pelo Evangelho. E muitos estão enfrentando. Ou seja, Paulo está mostrando para Timóteo: Timóteo, você não está sozinho. Outros homens viveram, morreram pelo Evangelho, guardaram a sua fé e agora tomaram posse da vida eterna. Você também, Timóteo, tem que ser dessa forma. Não só estamos apoiados, meus irmãos, eu e você, sobre o ombro de homens que cumpriram seu ministério cabalmente, como também devemos estar com os nossos olhos fitos na eternidade. Mais do que nunca, a pregação do Evangelho não é para ganhar audiência nessa terra. A pregação do Evangelho não é para ganhar seguidores, espectadores, pessoas que batam nas nossas costas e digam parabéns. Não, meus irmãos. A pregação do Evangelho deve ser pregada com os olhos na eternidade, sabendo que é da mão de Deus, da mão de Jesus Cristo, que nós receberemos a coroa da vida, da justiça. É de Jesus que nós devemos ouvir: servo bom e fiel. Cristo nos chama, meus irmãos, para ser pregadores. Não só os que sobem nesse púlpito, mas você, dia a dia na sua vida. Dia a dia, Cristo tem te chamado para esse ofício santo e majestoso, pregar a palavra de Deus. Como disse Charles Spurgeon, ou você é um impostor, ou você é um missionário. Não dá para ser cristão e ser as duas coisas. Ou você é um impostor, ou você é um missionário. Como pregadores cristãos do Senhor, devemos analisar os nossos corações e intenções e avaliarmos se de fato Deus tem sido supremo em nossas vidas, em nossas palavras e em nossas atitudes. Devemos evitar, irmãos, os perigos e até mesmo combatê-los energeticamente, para que a glória de Deus seja enaltecida e evidenciada através da nossa vida e dos nossos púlpitos. Integridade, devoção e compromisso espiritual devem compor a essência da nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque nós vemos através da tua palavra esse apelo do apóstolo Paulo a Timóteo para pregar a palavra. Não importando a situação, não importando o tempo, não importando as circunstâncias, não importando as lutas, Timóteo deveria pregar a palavra, cumprir cabalmente a sua vocação, Senhor. E assim também somos nós. Que o Senhor nessa manhã nos oriente, nos exorte, ó Deus, coloque diante do teu caminho, para que possamos ter essa convicção que nós somos chamados como cristãos, como os eleitos do Senhor, como servos bons e fiéis a pregar a tua palavra em todo momento, em todas as situações, e combater toda heresia, todo falso evangelho, tudo aquilo que se levanta para trazer, ó Pai, manchas à tua igreja. Nos ajude nessa tarefa, Senhor. Nos ajude a sermos discípulos fiéis. Nos ajude a ser missionários e não impostores. Nos ajude a viver um cristianismo para a tua glória e não somente ritualista. Um evangelho de ritual, um evangelho de cumprir tarefas. Não, Senhor, esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é sermos achados fiéis, é tomarmos posse da vida eterna, é recebermos das tuas mãos a coroa da justiça. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, que o Senhor ajude a tua igreja, que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis. Essa é a nossa oração com fé, crendo na tua palavra. Muito obrigado, Jesus.
Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe.